Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a cultura da nostalgia, esse movimento que transformou o passado em produto, linguagem e refúgio emocional. Vamos entender por que esse saudosismo ganhou força nas telas, nas prateleiras e no comportamento do consumidor. E o que isso tem a dizer sobre a nossa sociedade? Então, vem comigo! É engraçado dizer isso, mas num mundo marcado pela velocidade das transformações digitais, o que a gente tem visto acontecer é a volta coletiva para o passado. A nostalgia deixou de ser um sentimento individual e se tornou um fenômeno de massa. Das telas de cinema às embalagens de produtos, da moda ao revival musical. Esse movimento virou uma força simbólica e uma estratégia comercial muito poderosa. Segundo uma pesquisa da Globo, 73% dos brasileiros dizem gostar de rever filmes e conteúdos que já conhecem. E isso explica muito do que vamos discutir aqui. E você já deve ter percebido essa reciclagem do passado no mainstream. A cultura pop, por exemplo, demonstra um forte apego ao passado, com as mídias e grandes marcas explorando o saudosismo de uma maneira muito explícita. E o que não faltam são exemplos. No cinema e na televisão, a estratégia de revisitar franquias consagradas por meio de reboots, remakes e continuações tem sido amplamente adotadas por Hollywood e outras indústrias do entretenimento, conscientes de que o passado funciona como uma verdadeira mina de ouro emocional para o público. Exemplos recentes incluem o retorno dos personagens clássicos dos anos 80 e 90 em filmes como Top Gun Maverick, Matrix Resurrection, bem como outros especiais nostálgicos como a reunião do elenco de Friends em 2021. E a lista de retornos não para de crescer. Além desses blockbusters tradicionais, o apelo nostálgico tem trazido de volta alguns títulos que marcaram o imaginário também dos anos 2000. É o caso de Sex and the City, que ganhou uma nova temporada com spin-off em Just Like That, e também de Meninas Malvadas, relançado em 2024 em versão musical. Além do Barbie, que ganhou seu próprio filme e gerou uma mobilização rosa no mundo todo. Mais recentemente, surgiram também o anúncio de possíveis sequências para Mamma Mia 3 e O Diabo Veste Prada 2. E atenção, se prepara, porque esse último filme está prestes a completar inacreditáveis 20 anos desde a sua estreia. Pois é. Bem, a comoção em torno dessas continuações vai muito além do entretenimento. Ela revela o quanto esses filmes funcionam como cápsulas emocionais de uma época carregada de símbolos, falas e personagens que ainda hoje habitam o repertório coletivo de toda uma geração. Também ganham espaços os remakes de franquias como Pânico, Jurassic Park, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, bem como uma onda de adaptações live actions dos clássicos da Disney, como A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, e também os remakes de novelas icônicas da TV Globo, como Pantanal, Renascer e agora Vale Tudo. E a nostalgia também vem na música. O retorno ao passado é igualmente evidente, com artistas contemporâneos explorando sonoridades que marcaram gerações anteriores, do synth pop dos anos 80 ao pop punk dos anos 2000, com enorme adesão do público, especialmente daqueles que viveram intensamente essas fases. A volta do emo com orgulho é um exemplo disso. Bandas como My Chemical Romance, Blink-182, Paramore e o Smashing Pumpkins anunciaram turnês ou lançaram novos álbuns. No Brasil, a onda também chegou com força. Sandy Júnior, Ruge, Los Hermanos, Tribalistas realizaram reencontros nostálgicos que mobilizaram multidões. Paralelamente, a moda abraçou com entusiasmo o estilo retrô. A tendência U2K, com calças de cintura baixa, tênis com salto, gloss labial, óculos coloridos e peças com estéticas dos anos 2000, voltou às ruas e às vitrines. Grandes marcas relançaram coleções inspiradas em décadas passadas, recuperando cortes clássicos, logos antigas, estampas saudosistas. E até os tênis horríveis com salto da época reapareceram. O movimento reforça como essas peças carregam não apenas estilo, mas também memória emocional. E a nostalgia também tá ali, no universo dos games e da tecnologia. O passado virou mercadoria, com consoles clássicos como o do Nintendo 64 e do PlayStation 1 ganhando versões mini, enquanto alguns jogos icônicos como Resident Evil 2 foram remasterizados, atualizando os gráficos, mas mantendo a essência original do gameplay. Até celulares dobráveis no estilo flip phone estão reaparecendo, mesclando estética vintage com funções modernas.
Ah, e esse resgate nostálgico também acontece fora das telas. Disco de vinil voltou a ser desejado pelos colecionadores e jovens consumidores. Aquelas câmeras digitais antigas, também as Polaroids e até câmeras descartáveis ressurgiram como tendência, inclusive sendo usadas em ativações de marcas e registros de eventos. O marketing, obviamente, está bem de olho nessas transformações do passado em estratégias de marca. Produtos clássicos estão sendo relançados, identidades visuais antigas ressurgem, aquele jingle histórico está voltando às campanhas e personagens esquecidos estão ganhando nova vida. Um dos casos recentes que ilustram bem essa tendência foi o relançamento da estética dos mamíferos da Parmalat pela marca Not Milk, uma campanha bem humorada que mesclou crítica com nostalgia. A Coca-Cola resgatou embalagens dos anos 80, enquanto o Guaraná Antártica trouxe de volta a famosa litrinho com visual retrô. Redes de fast food também embarcaram na onda, reativando mascotes ou relançando sanduíches icônicos como edições nostálgicas. Essas ações não apenas evocam memórias afetivas, mas elas constroem também conexão emocional profunda com diferentes gerações, reafirmando que em um mercado saturado de estímulos como o digital, o passado acaba oferecendo um diferencial potente de afeto, pertencimento e identidade. Importante notar que não se trata apenas de repetir velhos sucessos. Muitas vezes há um esforço de ressignificar o passado para um contexto atual. Especialistas têm até cunhado um termo, que é o fanstalgic ou nostalgia, para descrever esses fenômenos em que elementos nostálgicos vêm combinados com novidades, gerando algo simultaneamente novo e familiar. Não surpreende, portanto, que temáticas nostálgicas tenham movimentado bilhões de interações nas redes sociais. Só em 2023, estima-se que conteúdos nostálgicos geraram cerca de 1,7 bilhões em engajamento online no Brasil, segundo o estudo da Globo. Mas vem cá, por que a gente anseia tanto o passado? O sucesso da nostalgia na cultura pop está intimamente ligado a alguns fatores sociais e psicológicos do mundo contemporâneo. Nos últimos anos, que foi aí marcado por muitas crises globais, rápidas mudanças, muita incerteza, as pessoas têm encontrado no passado uma espécie de refúgio emocional. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, houve um aumento notável de comportamentos nostálgicos. Mais da metade dos consumidores relataram ter buscado conforto, revisitando alguns programas de TV e músicas da juventude durante o isolamento, segundo uma matéria da National Geographic. Para alguns psicólogos, esse movimento é uma reação natural em tempos de estresse coletivo. Vários fatores psicossociais ajudam a explicar esse movimento. Estudos mostram que a nostalgia atua como um mecanismo de enfrentamento psicológico. Recordar momentos felizes do passado ajuda a reduzir a angústia do presente e aliviar a ansiedade. Em tempos de caos, resgatar memórias do que já foi vivido traz uma sensação de continuidade e de ordem. Além disso, a nostalgia também cumpre um papel relevante na construção da identidade individual e coletiva. Relembrar épocas passadas ajuda a reforçar a autoestima e a sensação de coerência ao longo da vida, permitindo que o passado se conecte de forma simbólica ao presente. Pesquisas indicam que a nostalgia pode atenuar a solidão e fortalecer vínculos, inclusive em contextos culturais amplos, como shows de bandas antigas ou convenções de fãs de alguma série clássica. No ambiente digital, comunidades nostálgicas se multiplicam. Grupos dos anos 90, perfis que resgatam brinquedos, comerciais e modas de outras décadas criam pontes afetivas entre desconhecidos que compartilham as mesmas referências. É como se, ao lembrar juntos, as pessoas reafirmassem quem são e com quem pertencem. Se a nostalgia sempre existiu, o ambiente digital definitivamente a turbinou. Memes, desafios nostálgicos, filtros com estética retrô e montagens com fotos antigas viralizam com facilidade, alimentando uma cadeia forte emocional. Surgem assim tendências como o Nostalgia Core no TikTok, em que vídeos são editados com músicas e imagens de décadas passadas, evocando emoções mesmo em quem nunca viveu esses tempos. E aqui vem um fator muito curioso: o fenômeno da nostalgia emprestada. Jovens que nasceram nos anos 2000 sentem saudades simbólicas dos anos 80 ou 90, influenciados pela estética e pelas narrativas disseminadas na cultura digital. A nostalgia, portanto, não é apenas uma lembrança, mas se tornou também uma forma ativa de expressão criativa, um filtro emocional para dar sentido ao presente.
Por fim, é importante ainda reconhecer um fenômeno que os psicólogos chamam de viés de nostalgia seletiva, um mecanismo cognitivo que distorce a realidade com um certo romantismo, digamos assim. Nossa memória tende a filtrar os aspectos negativos do passado e exaltar o que foi positivo, criando uma espécie de efeito lente cor-de-rosa. Nas redes sociais, isso se traduz em postagens que resgatam momentos felizes, sorrisos, celebrações, ignorando os problemas e perrengues daquela época. Essa idealização contribui para o surgimento de mitos sobre tempos melhores, especialmente em momentos de transformações aceleradas. Em certos contextos, esse olhar nostálgico pode alimentar movimentos culturais e até discursos políticos, como quando a gente ouve campanhas que prometem recuperar a grandeza do passado, apelando à memória afetiva de uma era supostamente ideal. Esse é o lado restaurador da nostalgia, um desejo de reviver ou recriar aquilo que se perdeu. Mas como todo sentimento idealizado, ele pode tanto confrontar quanto cegar. Pra gente terminar esse episódio, depois de tudo isso, eu me peguei com uma provocação na cabeça e eu queria muito a sua opinião. Será que ao mesmo tempo em que adultos se refugiam no passado, por outro lado, as crianças estão sendo lançadas precocemente nas plataformas de redes sociais, a gente não está criando uma geração que está perdendo a chance de construir sua própria identidade cultural? Mas eu vou te explicar. Esse ambiente digital, onde tudo é muito rápido, muito efêmero, onde as tendências nascem e morrem numa velocidade absurda e essas estéticas vão se reciclando em looping, sobre espaço para surgir um repertório simbólico e identitário realmente profundo? Será que essa pressa de consumo e a ausência de raízes explica tanto essa nossa necessidade de resgatar o passado? Deixa aí a sua opinião. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Bis no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!